escuro, né? Assim. Tá escuro. Melhorou. Sei que só acesso. Deus quer que eu ajude? Não posso ligar. Você vai mostrando demais, você não pode movimentar, você está movimentando o tripé, você não pode, você tem que fixar o tripé e pronto. Deixa eu ver. Acho que eu sei. Vai lá. Eu ia desligar a música. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Essa é a primeira transmissão exclusivamente online do nosso estudo pelo Allan Kardec Spiritism Group of New Zealand. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Tem muita gente entrando agora online, então estamos aguardando as pessoas a entrarem e a gente começar a nossa apresentação. Primeiramente, elevando nossos pensamentos a Jesus, a Deus, agradecendo por todas as bênçãos e por mais esse encontro, dessa possibilidade de estarmos reunidos. Isso. Primeiramente, gostaríamos de iniciar apresentando um poema. E este poema é de Portia Nelson e é intitulado Andando pela Rua. Ando pela rua, há um buraco fundo na calçada. Eu caio, estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha. Levo uma eternidade para encontrar a saída. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim, levo um tempão para sair. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada,
vejo que ele ali está, ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem, sei onde estou, é minha culpa. Saio imediatamente. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. E por último, ando por outra rua. Então, gostaríamos de retornar lá no início do nosso slide, exatamente para comentar essa poesia e a sua estrutura. Ela nos propõe um processo de autoconhecimento, um processo de autorrealização, um processo de aprimoramento, um processo em que nós vamos tomando responsabilidade pelas nossas atitudes, pela nossa vida, pelas nossas experiências. Então, ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio. Estou perdido, sem esperança. Não é culpa minha, levo uma eternidade para encontrar a saída. Quantas vezes caminhamos pela vida, seguindo por estradas desconhecidas, desprevenidos, às vezes sem nos preocuparmos com o que vai acontecer adiante, muitas vezes numa atitude de inconsciência por dizer assim, deixa a vida me levar. A vida vai me levando, vai conduzindo. E em vez de sermos os condutores, sermos os protagonistas, nos colocamos numa atitude passiva diante dos acontecimentos, diante das ocorrências, das experiências. Então podemos andar de uma forma inconsciente pela rua, sem percebermos por onde caminhamos e de repente cairmos no buraco. E permanecermos ali por um tempo muito longo, sem encontrar a saída. Mas nesse instante, eu não assumo a minha responsabilidade. Eu digo que a culpa é do outro, a culpa é de alguém. A culpa é de alguém que eu não sei intitular às vezes quem é. Mas pode ser de algum conhecido da família, às vezes pode ser do governo, pode ser de uma instituição e assim por diante. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, mas finjo não vê-lo. Caio nele de novo. Não posso acreditar que estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Ainda assim, leva um tempão para sair. Novamente, vemos a criatura percorrer por uma estrada, por um caminho. Agora ele conhece, mas ele finge, ele pretende desconhecer. Ele finge uma determinada situação. Ele prefere fechar os olhos para não ver. Às vezes nós temos uma percepção, uma consciência do que está acontecendo em nossa vida. Nós sabemos pelas informações que vêm até nós, principalmente nesse instante em que temos acesso a tantos recursos tecnológicos, a tantos livros. Nunca em nossa história, nós tivemos tanto acesso à literatura, ao conhecimento, de uma maneira tão fácil quanto na mão, pelo celular, pelo smartphone. Mesmo assim, tomando consciência, tomando essa informação, nós não absorvemos essa comunicação, essa informação para dentro de nós como um comportamento. Às vezes até recomendamos para alguém, damos conselhos para alguém, mas não conseguimos introduzir na nossa vida. Quantas vezes nós vemos, por exemplo, um médico, alguém da área de saúde, que conhece muito bem os efeitos, por exemplo, de uma determinada substância, por exemplo, o tabaco ou o álcool, mas mesmo assim vemos que essas pessoas adentram por esses rumos do tabagismo, do alcoolismo, desconsiderando a realidade que se faz e a dependência química ou às vezes a dependência psicológica. Próximo. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, vejo que ele ali está. Ainda assim caio, é um hábito. Meus olhos se abrem, sei onde estou, é minha culpa, saio imediatamente. Agora eu estou num estágio de autoconhecimento mais ampliado. Talvez a maioria de nós estamos nesse estágio de autoconhecimento. Nós sabemos as nossas fraquezas, sabemos aqueles pontos em que somos frágeis, onde temos vulnerabilidade.
e sabemos onde somos fortes. Mas conduzimos hábitos que ainda não nos interessa ou ainda nós não conseguimos nos libertar dele, porque não estamos talvez tão convencidos da necessidade de libertarmos desses hábitos. Mas esses hábitos, esses maus hábitos, nos levam a percorrer a mesma estrada e ainda cair no mesmo buraco. Mas agora eu tenho autoconhecimento, eu sei onde estou, sei por que eu caí e tenho mais facilidade de sair dessa situação, deste buraco. Ando pela mesma rua, há um buraco fundo na calçada, dou a volta. Agora eu sei, conheço bem o caminho, estou consciente, já não caio mais. Mas percorro o mesmo caminho, a mesma rodovia. E por último, quando nós chegamos ao estágio máximo de autoconhecimento, nós andamos por outra rua. É aquele momento da conversão, como a gente costuma muito falar nos meios religiosos, quando a gente realmente faz a conversão e saímos desta estrada que estávamos e percorremos outro caminho. A gente já consegue percorrer o nosso destino, o nosso caminho, seguindo por outras estradas. Quando nós estávamos lendo essa poesia, nós lembramos de duas situações bem atuais. Por exemplo, a respeito do coronavírus. Talvez o coronavírus seja um acontecimento na atualidade que se refere a este buraco. Talvez, como toda a população mundial, de repente se viu à frente de um buraco, em frente a uma crise, a um desafio. É bem verdade que especialistas alertavam alguns anos atrás da possibilidade de surgimento de vírus que poderiam se transformar numa pandemia. Mas nós não tínhamos muita certeza que isso poderia acontecer e a dimensão e a velocidade disso tudo. Hoje nós conhecemos. Então nos sentimos às vezes nesse buraco. Mas esse buraco nós sabemos como sair dele. Nós temos recursos e seguindo os caminhos, os ensinos, as recomendações das autoridades, sabemos que em breve tempo conseguiremos superar essa crise e estaremos novamente fora deste buraco. Mas resta-nos agora perguntar o que estamos fazendo? Como vamos sair dessa situação? Então há um alerta para todos nós de que precisamos trabalhar aquilo que realmente pode ser conduzido durante esses momentos em que estamos em casa. Reunidos agora no grupo familiar, temos uma diferente noção de espaço, uma diferente noção de tempo e temos que construir uma nova realidade. Então é um desafio para que nós possamos usar bem esse tempo. Como? Se somos estudantes, poderemos, por exemplo, dedicarmos ao estudo, continuar nas tarefas naquele período que já estávamos estudando. Se somos pessoas que viemos de empresas, de outros trabalhos, trabalharmos ainda em casa, no nosso home office. Outras vezes podemos iniciar um projeto, poderemos escrever um artigo, fazer um curso online. Há várias possibilidades. O importante agora é dimensionar como eu estarei após o Covid-19? Como eu estarei após o coronavírus? Porque nós temos certeza que vamos passar essa etapa. Agora precisamos saber em que posição, em que situação nos encontraremos após essa experiência. E muitas vezes quando estamos dentro deste buraco, nessa sensação de estarmos ali isolados, sozinhos, talvez no escuro, vem para nós uma sensação de abandono, uma sensação de sofrimento, uma sensação de estarmos sozinhos, largados, abandonados. E aí nos lembramos do Salmo 22 de Davi, quando ele então disse: meu Deus, por que me abandonastes? Então esta frase é uma frase muito conhecida no meio cristão, é uma frase bastante divulgada porque vimos Jesus também repeti-lo no alto da cruz. E para a gente ficou muito assim, uma interrogativa, um incômodo. Como Jesus, o nosso Cristo, poderia estar repetindo essa frase? E por que ele faz essa pergunta no alto da cruz? Então, há algum tempo atrás, eu assisti uma explicação feita pelo Haroldo Dutra que eu achei extremamente apropriada. Ele nos diz que tudo que Jesus
nos ensina, tudo que Jesus faz é para ser um ensinamento, um recurso didático. Jesus é o nosso modelo e o nosso guia. Então o que ele faz é para nos inspirar, para nos ajudar a entender melhor os caminhos e como superá-los. Então Jesus repete o Salmo 22 de Davi, que é um salmo que nos leva a pensar sobre essa questão do abandono, de estarmos sozinhos, de estarmos aflitos e passando por um sofrimento. Certamente, quando Davi escreveu esse salmo, que é uma cantiga, uma canção, é um momento em que se expressa uma dor profunda, um sentimento de abandono profundo, em que a criatura se encontra consigo mesmo, sem estabelecer aí uma perspectiva daqueles que poderiam estar ali lhe ajudando, lhe socorrendo. Então Davi questiona mesmo a presença de Deus, por que me abandonaste? Mas a perspectiva que Jesus quer nos ensinar neste ponto é exatamente o fato de que em muitas situações da nossa vida vamos estar realmente em prova sozinhos. Porque para testemunhar o grau de evolução, testemunhar o conhecimento que adquirimos, testemunhar as condições evolutivas, nós precisamos superar por nós mesmos determinadas etapas. Porque só assim nós teremos mérito por aquilo que fizermos. Por exemplo, uma criança, um bebê, engatinhando, vai começando a arrastar e de repente tenta caminhar. Os pais percebem que a criança está se erguendo, se colocando firme ali sobre as duas perninhas. Os pais temem que a criança possa cair, mas não interfere. Porque ali é um momento da criança fortalecer os músculos, ter consciência da sua capacidade de locomover, de caminhar sobre as duas pernas, buscar o seu equilíbrio. Os pais certamente estão ali atentos, porque caso ela caia, eles possam amenizar ali a queda ou determinado acidente, mas deixam a criança percorrer. E os pais veem aquela movimentação com alegria. É um esforço que a criança faz, mas isso não causa um sofrimento para os pais, mas traz uma alegria, um sentimento de que aquela criança está crescendo, está se desenvolvendo corretamente, alcançando ali a locomoção. Quantas vezes na escola o professor se esmera em nos ensinar um determinado conteúdo? E chega o momento do teste, o professor está na sala, entrega o teste, mas ele não pode interferir naquilo que o aluno vai responder, porque cabe ao aluno o mérito pela resposta, testemunhar o seu conhecimento, testemunhar aquilo que já alcançou. Então, é aquele instante na vida em que nós somos chamados a demonstrar o quanto nós evoluímos. E pela nossa escolha, pela nossa decisão e pela decisão acertada, conseguimos evoluir e seguir à frente. Então, quando estamos nessa situação, muitas vezes aparece essa situação de abandono, de fragilidade, mas é um entendimento da nossa necessidade de crescimento, testemunhar pelo nosso livre-arbítrio as boas escolhas. Mas quantas outras pessoas, infelizmente, ao adentrarem nessas quedas, nesses buracos, permanecem longo tempo? Quantos são aqueles que permanecem num sofrimento urdido, num sofrimento difícil, que se estabelece de forma complexa para que eles possam resolver? E tal é o grau de dificuldade que muitos pensam no próprio suicídio. Pensam na aniquilação de suas vidas como se fosse um recurso para superar esta situação, na busca de um alívio para o sofrimento que se coloca ali. E aí podemos pensar assim, por que será que nós pensamos no suicídio? Será porque que nós estamos, muitas vezes, encontrando pessoas que colocam o suicídio como uma alternativa? Qual a razão disto? E a sociologia, as ciências que estudam essa área, encontraram algumas causas, alguns fatores principais. E a gente vai trazer dois nessa noite.
O primeiro fator é chamado depressão. E gostaríamos muito de já, neste instante, trazer a ideia de que a depressão é um fator importantíssimo de impacto e que leva as pessoas, por sofrerem, por passar por essa crise, a uma decisão que pode ser tão impactante quanto esta do suicídio. Então eu gostaria primeiro de fazer uma diferenciação entre a depressão em si, o tormento, o transtorno denominado depressão, e aqueles estados depressivos, aquelas situações passageiras de depressão. Então vamos falar primeiro dessas situações passageiras da depressão. Nessas situações são comuns na nossa existência. Nós muitas vezes nos vemos embaraçados com uma ou outra situação em nossas vidas em que nos traz um aborrecimento, nos traz uma dor, nos traz um desconforto. E essas situações podem ser encontradas quando passamos por situações adversas, por exemplo, a perda de um ente querido, a morte de uma pessoa na nossa vida. Isso tem um profundo impacto. A gente sofre, e sofre muito. Às vezes, para o espírita, por exemplo, é difícil, porque nós queremos mostrar que não estamos sofrendo, porque nós não estamos sentindo aquele impacto, que acreditamos na imortalidade da alma, acreditamos na reencarnação. No entanto, é importante que a gente considere a vivência da experiência do fenômeno chamado luto, desse rito de passagem, desse momento, porque todos nós sentiremos sim saudade, sentiremos sim dor daqueles que nós amamos e que em um determinado momento partem para o plano espiritual. Mas outros tantos acontecimentos na nossa vida, por exemplo, a perda de um emprego, às vezes uma separação de um relacionamento afetivo, todas essas situações podem trazer para a gente esse conflito que é da depressão, uma tristeza que nos envolve. Isso pode acontecer um dia, 2 dias, pode acontecer uma semana para outra. Então são fenômenos isolados, temporários, que acontecem ao longo da vida. É verdade que para muitas pessoas a vida parece uma montanha russa. De repente você está no alto e de repente desce rapidamente. Mas com o estudo evangélico, com o estudo doutrinário, com o trabalho persistente, com a busca da nossa melhoria, do desenvolvimento moral, nós vamos amenizando essas inclinações. Então vamos diminuindo esse ruído, vamos conseguindo alcançar mais equilíbrio para que os impactos da adversidade não nos coloquem nessa gangorra de ora estarmos muito alegres, ora estarmos muito deprimidos. Então, por meio desse desenvolvimento emocional, dessa capacidade de lidar com as frustrações, nós conseguimos amenizar essas forças. Não é dessa depressão que causa o suicídio, que é a mais grave. Nós estamos falando de um outro tipo de depressão, que é um fenômeno que envolve um transtorno mais profundo. O transtorno denominado depressão não se refere à tristeza ou à falta de vontade simplesmente, e sim a uma alteração psíquica profunda, envolvendo inclusive perturbações químicas que ocorrem no cérebro. Não é escolha ou opção individual. A pessoa que se encontra com um transtorno depressivo não é uma escolha dela. É porque há algumas deficiências neuroquímicas que estão estabelecendo este desequilíbrio. Então ele precisa de uma intervenção medicamentosa, de um tratamento psiquiátrico, de um tratamento psicológico para conseguir novamente se ajustar. Então não é uma escolha daquela pessoa, não é porque aquela pessoa quer se colocar assim, mas é uma deficiência a nível fisiológico de funcionamento desses neurotransmissores. Primeiro, também ressaltar aqui que a palavra transtorno se difere de doença.
O Dr. Sérgio Lopes nos explica muito bem isso, dizendo o seguinte: doença é aquilo que nós podemos diagnosticar com um teste, um exame laboratorial. Você vai no laboratório, faz um exame, faz um teste, e aí você verifica se os seus índices estão bons ou não. Você vai e faz um raio-x, e o raio-x ele mostra se você tem pneumonia ou não. Então isso é doença, pode ser diagnosticado com um exame laboratorial. Mas um transtorno, ele não é diagnosticado no laboratório. Ele pode ser avaliado por meio de um psiquiatra ou pela atividade de um psicólogo que, com experiência, vai avaliar se realmente aquela pessoa apresenta um transtorno depressivo e que precisa do tratamento médico, precisa da intervenção médica por medicamentos. Por meio dos medicamentos, muitas vezes nós conseguimos superar e voltar a uma atividade normal em nossas vidas. Então a pessoa depressiva consegue reabilitar-se novamente para a convivência social, fazendo o tratamento adequado. Muitas vezes esse caminho até achar a dose certa, o medicamento certo, demora um pouco e nós precisamos ter persistência para podermos encontrar, junto com o correto encaminhamento médico, aquela substância que pode nos ajudar a alcançar novamente o equilíbrio. Próximo. Há aqui um conjunto de fatores, de sintomas da depressão que ajudam-nos a entender essa diferença entre uma depressão como um transtorno depressivo e uma depressão passageira, isolada, temporária. Então a depressão como um transtorno depressivo, ela apresenta um conjunto de sintomas. Então a apatia, a perda do interesse, por exemplo. Aquela pessoa sempre gostou de dançar. Aquela pessoa sempre gostou de cantar. Aquela pessoa sempre viajou muito. Gostava muito de futebol. E de repente essa pessoa para de gostar de dançar, deixa de lado o futebol, não quer mais viajar, então começa a perder interesses pelas coisas da vida, pelas situações, pelos projetos da vida, não faz mais planos e não permanece nas atividades que lhe davam prazer. Então, essa pessoa é aquela pessoa com o farol baixo, digamos assim, é aquela pessoa que anda com a bateria meio baixa, ela não apresenta aquela atividade, aquela motivação para fazer as coisas na vida. Ocorre muito uma baixa autoestima, uma desesperança, um sentimento de culpa e um medo, uma ansiedade envolvendo todas as atividades na sua vida. Quando a gente avalia esses quadros, às vezes a pessoa chega num consultório médico, por exemplo, e ele vê que essa pessoa apresenta esses quadros e pergunta: é só você na sua família? E aí ele vai descobrir que não é só ele, mas é um parente, é uma avó, é um pai, é uma tia. Então aí você começa a ver que há várias pessoas na família que apresentam similar sintoma. É porque, conforme o Espiritismo nos explica, reencarnamos em grupos. Então, a mente desse conjunto de pessoas, desse grupo, muitas vezes faz influenciar as matrizes genéticas, e essas matrizes genéticas, então, passam a apresentar tendências. Quando o espírito reencarna, encontrando ali certas tendências, acabam por facilitar a expressão de determinados comportamentos. Então, por que encontramos num grupo familiar diversos membros que apresentam o mesmo sintoma da depressão, desse transtorno depressivo, pode estar associado ao conjunto de espíritos que têm em comum um determinado trabalho, uma determinada missão, um determinado objetivo. Mas além das expressões que envolvem o lado emocional, há também dores físicas. É muito comum a pessoa que tem depressão apresentar uma dor fantasma, uma dor nas costas, uma dor na perna e reclamar dessas dores. Quando está tomando medicamento, quando está fazendo tratamento, essas dores costumam desaparecer. Um ponto muito importante a ressaltar é que a pessoa com transtorno depressivo, ela costuma dizer que
ela não só possui uma tristeza muito profunda e persistente, diária, todos os dias, mas também ela possui assim um vazio. Ela sente um vazio existencial. É como se houvesse um vácuo dentro de si, nada que preenchesse. Então é um sofrimento bem mais profundo. Há outros sintomas, por exemplo, como fadiga, cansaço, né? Alterações do sono. Há pessoas com depressão que dormem muito, pessoas que dormem muito pouco, há pessoas que aumentam o apetite, comem demais, e há pessoas que perdem o apetite. São variações individuais, mas todo esse conjunto aqui ajuda-nos a entender como ocorre o problema da depressão na vida dessas pessoas. Próximo. Então é comum as pessoas nesse estágio, e às vezes sem o tratamento, começar a ter pensamentos suicidas. Pensamentos que levam à aniquilação, à vontade de morrer. Um sentimento de desvalia muito profundo. Então a pessoa começa a dizer assim, eu preferiria estar morto. Eu prefiro estar morto. Outras vezes ela diz, eu não posso fazer nada, eu sou incapaz. Outras vezes ela diz, eu não aguento mais essa vida, não aguento mais essas situações. Quantas vezes ela repete, eu sou um perdedor, um peso na vida dos outros. E outras tantas dizem, os outros vão ser mais felizes sem mim. Então esse conjunto de ideias começam a aparecer frequentando a mente da pessoa que está com a depressão. É verdade que essa pessoa que começa a estabelecer essas ideias passam a confluir num pensamento chamado monoideia. É como se aquela ideia fosse tão persistente, tão tenaz, que a ideia do suicídio começa a comparecer muito forte, muito frequente na vida dessa pessoa. E aí é um sintoma de que ela precisa de socorro. Então no próximo slide a gente observa que há algumas coisas que a gente precisa aprender para ajudar essas pessoas. Não é indicado rechaçar. Credo, isso é pecado. Às vezes a pessoa, quando é muito religiosa, e alguém vem e fala sobre o suicídio, imediatamente rechaça, imediatamente não quer ouvir e começa a criticar. Então essa posição, ela não é benéfica para a pessoa que está passando por essa crise do suicídio. Porque quando você percebe uma pessoa no transtorno depressivo, não adianta você chegar para ela e falar assim, olha lá fora, o dia está lindo, a noite está tão estrelada, está tão gostosa, vamos sair. Não adianta você falar para ela, você é uma pessoa afortunada, tem uma casa linda, tem um corpo lindo, tem isso, tem aquilo. Não adianta você chegar para ela e falar assim, dá um jeito na sua vida, porque Deus tem te dado todos os recursos e você não tem conseguido fazer o melhor com esses recursos. Não adianta você chegar para ela, às vezes com um recurso espírita, e dizer, olha, Deus te deu essa vida como uma missão, você tem um trabalho a fazer aqui. Não adianta nós usarmos esse argumento, porque essa pessoa não está nesse processo porque quer. Imagine assim, uma pessoa está com a perna quebrada. Se você chega para ela e fala assim, se levanta, vai logo, levanta, começa a caminhar, tenha fé. Se ela tenta caminhar, porque a perna está quebrada, ele cai, tem um acidente e fica pior. Então muitas vezes, alguns tipos de conselhos dessa natureza se tornam inapropriados. Então não adianta você falar, vamos todos viajar, porque você vai distrair. E aquela pessoa depressiva, ela não se torna uma boa companhia. Ela tanto atrapalha a viagem, como ela sofre, porque ela sabe que está atrapalhando a viagem daquelas pessoas. Então tenhamos muita cautela ao falar sobre as nossas recomendações, porque o depressivo, ele requer uma assistência profissional para conseguir superar as suas deficiências. Se a pessoa vem e começa a lhe contar o que está acontecendo na vida, não devemos esboçar expressões de choque. Não acredito que você está pensando nisso. Nós não devemos criar críticas. E porque muitas vezes nós estabelecemos críticas em relação
a outra pessoa, e a crítica não ajuda no processo de recuperação, no socorro daquela pessoa. Reprimir caso o choro venha. Para que chorar? Você sempre teve tudo de bom e do melhor. Nós precisamos aprender a lidar com o choro, lidar com as emoções, permitir que a outra pessoa expresse suas emoções, expresse seus sentimentos. Nós viemos de uma cultura muito repressora, uma cultura em que não nos é ensinado a expressar corretamente as emoções. É ensinado muitas vezes a esconder e reprimir as expressões. Então, neste instante que a pessoa se apresenta tão vulnerável, tão fragilizada, nós precisamos permitir a essa pessoa ser ela mesma. Então, ouvir, ser um bom ouvido, ser um bom ombro e dar um encaminhamento para essas pessoas, para a equipe de profissionais que possam assisti-la e ajudar a demolir essas ideias acerca do suicídio. Próximo. Volta no anterior, por favor. Eu gostaria, antes de passar para o próximo, falar sobre um outro fator muito importante para o suicídio, que impacta muito na ocorrência do suicídio. É o uso de drogas, a toxicomania, sejam drogas lícitas ou ilícitas. Então, nós vivemos numa sociedade e vemos hoje o uso de drogas se disseminando muito rapidamente. E as pessoas que usam as drogas, sejam elas, por exemplo, o álcool, o tabaco, ou a cocaína, o crack, tantas outras drogas, não estamos falando como nenhuma crítica, mas estamos só chamando a atenção para o fato de que a ciência já demonstrou, e nós temos um enorme número de casos que nos revelam quanta dor cai a pessoa que inicia um processo de dependência química ou de dependência psicológica. Há pessoas que sofrem, gente, mesmo tendo, por exemplo, uma doença grave como câncer, mas a vontade de fumar, por exemplo, se torna uma tormenta e aquela pessoa não consegue superar a vontade de fumar, mesmo tendo câncer em avançado estágio. Há pessoas que dizem, eu quero usar essa droga porque eu quero ter liberdade, eu tenho liberdade para usar o que eu quero. E aí você, com o argumento da liberdade, acaba se iniciando no uso de qualquer uma dessas drogas. E quando você se vê, acontece justamente o contrário. O que essas drogas fazem é tomar toda a sua liberdade e criar uma dependência. Uma escravização profunda, complexa, que vai demorar muito tempo até conseguirmos nos libertar. Então, cabe uma reflexão para que a gente evite essas drogas, porque, infelizmente, no momento impulsivo, muitas vezes as pessoas, por estarem no estágio de uso dessas drogas, ou pela falta dessas drogas, acabam buscando o suicídio. Olá, Clube do Rivotril. Também precisamos lembrar que há algumas substâncias muito em moda, mas que causam dependência, e essa dependência depois terá uma taxação muito alta nas nossas vidas. E falamos tudo isso porque o suicídio pode ser evitado. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 90% dos suicídios poderiam ser evitados. Isso se tivéssemos um tratamento adequado, tivéssemos uma prevenção adequada. E por que essa estatística é tão alta? Porque quando vamos analisar os casos daquelas pessoas que suicidaram, verificamos que em mais de 90% dos casos a pessoa apresentava um transtorno mental. E dentre desses transtornos mentais, mais de 75% estão associados à depressão. Então, se tivermos um trabalho social, um trabalho em que nós possamos discutir, falar, não deixar isso só por conta das autoridades médicas, não deixar isso somente por conta das instituições governamentais, mas como membros da sociedade, nós estarmos conscientes do risco
da depressão, do risco dos transtornos mentais, estarmos atentos para os sintomas daquelas pessoas que começam a transitar pelas ideias do suicídio, em mais de 90% dos casos nós podemos evitar que essa pessoa venha suicidar. Então podemos prevenir o suicídio. Próximo. E existem alguns mitos que precisamos desfazer. Por exemplo, as pessoas que falam em suicídio não cometem suicídio. É uma falácia, porque no caso do suicídio não vale aquele ditado popular tão conhecido: cão que late muito não morde. No caso do suicídio, aquela pessoa que constantemente fala sobre a aniquilação da própria vida, sobre se matar, infelizmente essa pessoa acaba assumindo essas ideias, e essas ideias acabam configurando numa ideação suicida e leva esse indivíduo ao suicídio. Então, se aquela pessoa está comentando por demais, ou está repetindo essa ideia por demais, é um sinal de alerta. É verdade que qualquer um de nós, e isso é muito natural, em algum momento na vida podemos ter pensado no suicídio. De repente você pensou em uma determinada situação: nossa, eu queria me matar. Se essa ideia passou e passou longe, você só ouviu aquele barulho, só passou uma determinada ideia suave, tudo bem, isso faz parte, porque até um brainstorming que a gente faz, né, nas situações em que vivemos, às vezes caem essas ideias, mas elas são extremamente passageiras. Não é o fato de que em um determinado momento da minha juventude eu pensei em suicidar, que hoje me faz um suicida. O que me faz é a ideação suicida, quer dizer, a repetição, a ideia repetitiva, a ideia que se faz, a monoideia tenaz é que nos leva ao suicídio. Estou vacinado desta ideia. Não é verdade. Todos os seres, todos nós podemos estar vulneráveis em algum ou outro momento. Nós podemos acabar caindo e veredando por este caminho, em um buraco na estrada, mesmo que a gente já tenha ouvido falar, mesmo que alguém já tenha comentado sobre isso, eu tenha visto um livro, tenha ouvido uma palestra, de repente eu me vejo lá, na estrada que tem um buraco, e acaba caindo neste buraco. Então, muito cuidado com essa ideia de estar vacinado. A vida tem muitos contornos, então nós precisamos estar atentos, vigilantes, para que essa ideia não venha a ocorrer nas nossas vidas. Há pessoas que falam assim: eu sou religioso, eu tenho fé em Deus, isso nunca vai acontecer comigo. Não é verdade. Pessoas como religiosos que conhecemos, o padre Marcelo Rossi, passou por uma depressão muito profunda e relatou isso na sociedade. O padre Fábio de Mello, recentemente, nos contou à imprensa a respeito também da síndrome do pânico e também da depressão. E quando o repórter André Trigueiro, em determinada conversa com ele, perguntou: padre, você quando estava nesse processo da depressão, sentia que Deus havia o abandonado? E ele disse: não, absolutamente não. Eu sabia que Deus estava sempre ao meu lado, eu que não estava em condições de acessá-lo. Então, todos nós, religiosos ou não, espíritas, budistas, católicos, protestantes, não é porque temos uma fé religiosa, temos uma crença, vestimos uma camiseta, que nós estamos realmente imunizados da ideia suicida. Precisamos estar atentos, prevenirmos e seguir por outras avenidas. Quando o indivíduo mostra sinais de melhoria ou sobrevive a uma tentativa de suicídio, está fora de perigo. É outra falácia. Às vezes a pessoa diz assim: olha, a pessoa tentou uma vez, não vai tentar mais, porque quem tentou não conseguiu foi porque não queria mesmo suicidar. Isso é uma falácia. Aquela pessoa que tentou uma vez, muitas vezes vai voltar a tentar uma, duas ou até conseguir. Então nós precisamos estar muito atentos. Uma pessoa que tentou suicídio uma vez, ela precisa buscar recurso médico, psiquiátrico, psicológico, para poder assisti-lo, para resolver essa questão. Então,
muita atenção a todas essas situações curiosas a respeito dos mitos que envolvem o suicídio. Próximo. E o que o Espiritismo pode fazer por nós? O que o Espiritismo tem a colaborar para que nós possamos prevenir o suicídio? No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos Kardec dizendo: a calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, ao nós nos tornarmos cristãos, ao nós estudarmos a doutrina espírita, todos nós encontramos inúmeras ferramentas para nós alcançarmos o equilíbrio, alcançarmos a harmonia e podemos seguir a nossa trajetória na vida. O Espiritismo nos ajuda a entender a dor e ajuda a nos entender o motivo das nossas dores. E por essa razão, o Espiritismo nos possibilita uma maior consideração para que a gente possa evitar cair nas garras da ideia suicida, da ideação suicida. Porque no Espiritismo nós aprendemos que a dor não é a dor pela dor, o sofrimento pelo sofrimento. Não estamos aqui para padecer num vale de lágrimas, mas nós vivenciamos experiências às vezes dolorosas, conflitivas, entramos em crises, encontramos obstáculos para aprender, para nos superarmos, para poder seguir à frente dentro de um processo que é o progresso, a evolução espiritual. Em nenhuma hipótese o suicídio representa alívio. O Espiritismo nos ensina isso. Em nenhuma hipótese o suicídio representa alívio. Infelizmente, o que acontece com a pessoa que suicida é que imediatamente ele vai se ver numa situação ainda muito mais complexa. Imagine que ele reencarnou com uma bateria, com uma quantidade de combustível para percorrer a vida toda, para nutrir o corpo físico para a manutenção da vida durante um certo período de tempo. Mas se ele abrevia a vida, se ele comete o suicídio, ele vai morrer, o corpo físico vai morrer, mas o espírito continuará. No entanto, essa energia que nós chamamos de fluidos, eles permanecem. E até que se esgote esse combustível, o espírito que suicidou-se vai experimentar um conjunto de sensações muito desagradáveis até que se desfaçam os laços que ligam o espírito, o perispírito, à matéria. E por isso o suicida sofre e padece muito da rememoração daqueles fenômenos, daquele trauma que o levou ao suicídio. Então, o sofrimento se constitui exatamente num processo extremamente técnico que envolve o desgaste ou a consumação dessa energia que mantinha a vitalidade do corpo orgânico, e até que se desfaça essa energia, o suicida passa por uma série de implicações muito dolorosas. Sem falarmos nas consequências que são os impactos no seu próprio perispírito. O perispírito é o corpo perispiritual do espírito. Então aquela atitude, aquela situação em que ele venha a falecer, levou à morte, seja por um ou outro tipo de gênero de morte, vai acabar sendo registrado no seu perispírito, e numa próxima reencarnação, aquela pessoa vai muitas vezes trazer no corpo físico as marcas dessas impressões e traduzir isso, expressar essas consequências em um conjunto de doenças, em predisposições a vários tipos de doenças. Então são consequências que se alastram não só imediatamente, mas por várias reencarnações. E um dos grandes problemas do suicida é o fato de que ele vai descobrir que ele não só prejudicou a si mesmo, mas um conjunto de outras pessoas e toda a sociedade. Porque a influência dele na sociedade vai levar a uma perturbação, porque caberá a ele ainda resgatar todo o sofrimento causado e toda a perturbação causada na vida dos familiares, dos amigos e da sociedade. Isso porque sua consciência por si
e cobrará então o reajuste, a reabilitação com a lei. O Espiritismo nos ajuda a aprender a máxima de Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Por meio da fora da caridade não há salvação. Então precisamos aprender a fazer a caridade, começar fazendo a caridade por nós mesmos. Precisamos aprender a nos amar. E aí o Espiritismo nos ajuda a entender que só podemos construir um ser melhor, só podemos crescer, evoluir, quando nós nos amamos. Quando nós estabelecemos uma base de autoaceitação, de autoconsideração, para podermos, a partir daí, desse patamar, desenvolvermos, nos melhorarmos, mudarmos, conforme forem os nossos desejos. Então vejamos, por exemplo, se imagina uma pessoa A e uma pessoa B. A pessoa A é aquele seu amigo de todas as horas. É aquele amigo que você pode ligar de manhã, de tarde, de noite. É aquela pessoa que está sempre ali por você. É aquela pessoa que te entende quando você está triste, quando você está feliz. É aquela pessoa que participa da sua vida integralmente e sempre vibra por todas as suas conquistas como se fosse dele mesmo. Então é a pessoa que você gosta, admira. A pessoa B já não é bem assim. Você tem uma certa antipatia. Na verdade, você até detesta essa pessoa. Você não dá conta nem de ouvir aquela voz daquela pessoa. Mas imagina que em um determinado momento da sua vida, pessoa A e pessoa B precisam de ajuda. Quem você ajudaria? Naturalmente, é mais fácil ajudar aqueles que gostamos, aqueles que amamos. Então, quando nós amamos, nós nos dedicamos e se torna mais fácil. É muito difícil você ajudar aquela pessoa que você detesta, aquela pessoa que você odeia. Então, muitas vezes, ao longo da nossa existência, vamos encontrar coisas em nós, em nossas características psicológicas, emocionais, ou mesmo físicas, que a gente não gosta, que a gente até detesta. Mas precisamos mudar esse pensamento de não gostar, de detestar, para gratitude, para gratidão. Por exemplo, uma pessoa que se olha no espelho e vê uma estética que ele não gosta. Eu não gostaria de ser assim. Eu não gostaria de ter esse corpo. E aí você começa a detestar o corpo que tem, a expressão que tem. E aí você começa a boicotar o próprio corpo e até prejudicar a saúde desse corpo, porque você não liga para esse corpo. Então por que você quer fazer o bem para esse corpo? Por que você quer tornar esse corpo saudável? Por que você quer fazer uma dieta para fazer esse corpo ficar bem? Se você não gosta dele, você não faz nenhum esforço para ajudá-lo. Quando você gosta, é muito mais fácil você conseguir se adequar a uma determinada dieta, a uma determinada atitude favorável ao corpo. E aí a gente precisa começar a pensar sobre o corpo físico. O corpo físico, gente, é uma máquina esplêndida, incrível. Você coloca para dentro dele batata frita, hambúrguer, todo que é tipo de gordura, açúcares, carne, álcool. E você vai colocando para dentro dele e esse corpo, ele dá conta, ele metaboliza, ele se esforça, ele consegue elaborar e continuar caminhando, te sustentando. Às vezes a gente é aquela pessoa que cai, machuca, corta, mas o corpo consegue restabelecer novamente, se curar. Não é incrível? Você leva um tombo, quebra um osso. E de repente, passam 2 meses, o osso já está recuperado novamente. Não é incrível essa capacidade do corpo, do seu corpo, de se restabelecer e buscar sempre estar lhe servindo? Então nós não temos motivos para odiar o nosso corpo, para detestar o corpo que nós temos. Nós temos vários motivos para termos gratidão, porque ele nos possibilita locomover, nos possibilita ver, falar, ouvir, sentir. Então esse corpo merece de nós a máxima consideração, a máxima expressão. E quando a gente passa a gostar, admirar e entender todos esses recursos que esse corpo possui, mesmo que ele não tenha a estética que você mais goste, você tem gratidão.
E aí você começa a cuidar-se mais. Você já pensaram em outras coisas? Porque isso pode se aplicar em outras coisas na vida. Por exemplo, se você não gosta de futebol e gosta de rugby, e agora você vai ter férias, e você diz, eu vou me dedicar a um esporte, vou me melhorar em um esporte. Qual esporte você vai se dedicar? Ao futebol que você não gosta ou ao rugby que você adora? Naturalmente você vai se dedicar ao rugby, porque você gosta de fazer, é o que você é estimulado, que você sente admiração, que te dá prazer, te dá alegria. Então é muito mais fácil na nossa vida nos dedicarmos ou a ajudar ou socorrer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente ama. Então eu quero mudar de emprego. Meu emprego não presta, eu não estou gostando da minha carreira. Eu não consigo fazer crescer ou desenvolver uma outra carreira detestando, odiando o que eu já fui. Eu só consigo quando eu amo o que eu já fui. E entender que esse emprego que eu não gosto, essa atividade que eu não me sinto atraído mais, até hoje me manteve saudável, me manteve vestido, me deu alimento e me possibilitou tantas coisas. E aí você começa a construir a partir daí. Você tem um relacionamento complicado, um relacionamento afetivo que não está indo bem. E você quer ajudar esse relacionamento. Não adianta você olhar para esse relacionamento com ódio, com rancor. Você tem que olhar para esse relacionamento com gratidão, com amor. Então vamos rememorar aquelas coisas que foram muito boas nesse relacionamento. E se quero agora ajudar esse relacionamento a crescer, se desenvolver, eu preciso fazer com que esse rememorize os pontos positivos, os momentos alegres, e aí afastar aqueles que causaram essa perturbação. Então quando eu tenho gratidão, quando eu tenho amor pelas coisas, eu consigo fazer e crescer e desenvolver, fazer as minhas mudanças. Então por isso, fora da caridade não há salvação, fora da caridade para conosco mesmo, nós não conseguimos nos desenvolver, crescer e nos melhorar. No Espiritismo aprendemos uma noção, quem é o outro? Considerar o outro na nossa existência. Aprendemos que o próximo, ele sempre tem a ver conosco mesmo. O bem-estar do outro é o nosso bem-estar. E na questão 785 do Livro dos Espíritos, encontramos lá que o orgulho e o egoísmo são as causas raiz de todos os problemas que temos em nosso mundo íntimo e encontramos em diversas ocorrências na nossa sociedade. Então precisamos combater em nós o orgulho e o egoísmo. E o Espiritismo, por meio de vários ensinos e por meio de vários ensinamentos, práticas, nos ensina a conseguir minimizar os efeitos e trabalhar o egoísmo e o orgulho dentro de nós. E também, Chico Xavier, como repetia sempre, isso também passa. Ou seja, muitas coisas podem ser difíceis na vida, parecerem agora que não terminam, mas passa sim. Há um momento em que vai transitar, por mais escura que seja uma noite, por mais breu que pareça, chegará o alvorecer, chegará este amanhecer e nós teremos passado por aquele período noturno. Então vale a pena perseverar, vale a pena continuar. Também nós encontramos na Biblioteca Espírita um livro que gostaríamos de realçar muito hoje, porque esse estudo teve como base essa obra do repórter André Trigueiro, que numa obra belíssima, num trabalho a miúde, reuniu aqui grandes ensinos que vale a pena a gente ler. A versão em português, Viver é a melhor opção, e agora, em comemoração aos 15 anos do nosso grupo espírita, estamos trazendo para a Nova Zelândia o livro em inglês. Então pode ser encontrado na nossa casa e aqueles que se interessarem por essa obra podem ler, porque é uma fonte muito grande de ensinos que nos dá perspectivas em relação a esse tema em diversos ângulos, de uma forma muito séria e de uma forma profunda, nos ajudando a nos curar, mas também nos ajudando a prestar serviço de socorro às pessoas que passam
por esses momentos tão difíceis. E para encerrar, eu gostaria de apresentar um vídeo que está relacionado às Olimpíadas de 1984, as Olimpíadas de... Voltou. Então, esses são os momentos finais em que essa competidora está percorrendo ali os últimos metros até chegar à linha final, à linha de chegada, e ela, então, ainda que ali trôpega, ainda que esvaziando-lhe as forças, ali a gente vê os membros do Comitê Olímpico tentando auxiliar, não podem encostar nela, mas estão ali atentos, porque caso ela caia, eles podem socorrer e cruzar essa linha de chegada. Então, quando nós vimos esse grande exemplo, nós podemos nos inspirar nele. A vida é uma grande maratona. Todos nós somos chamados. É verdade que alguns chegarão em primeiro, segundo ou terceiro lugar, mas seremos ovacionados por Deus, pelos amigos espirituais, pelas pessoas que endossam a nossa vida, pelos familiares, pelos amigos, quando nós, pelo nosso esforço, motivados pela vontade de alcançarmos, de chegarmos lá, de cruzar essa linha de chegada, perseveramos e persistimos até o fim. Então, espero que essas palavras dessa noite, desse estudo, possam estimular a todos vocês. Espero que a conduta de cada um de nós seja a nossa prece e que Deus acompanhe e permaneça sempre conosco. Muito obrigado.